Glória a Deus. Tem aqui um pedido de oração. Peço à igreja, filho de Janaína Pimentel e do Fábio Brito Montenegro. Ele já passou por uma cirurgia de retirar tumor na cabeça e teve que fazer uma segunda cirurgia e ainda não conseguiram retirar todo o tumor. Ele é um menino de apenas 13 anos. Então vamos orar, amém? Podemos levantar? Já que o pastor José Luiz disse que é um culto de oração. E aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Então Jesus está aqui, amém? Vamos apresentar a vida do Miguel, amém? Aleluia, Senhor. Oh Pai, no nome de Jesus, pela atitude da fé desses pais, ó Deus, em pedir a oração, e também de cada um de nós aqui que cremos no Teu poder, Senhor. Cremos que a oração do justo muito pode em seus efeitos, e nós temos visto testemunho como resposta das nossas orações. Nós cremos, Senhor, que Tu já está tomando conta desse caso. Tu estás tomando a frente, Pai, dessa situação, Pai. Ó Deus, os médicos não sabem o que fazem, mas Tu és o médico dos médicos, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, pedimos que Tu tome, Pai, em Tuas mãos o Miguel, Pai. Esse adolescente, Senhor, toma ele agora em Tuas mãos, onde ele estiver. Se ele estiver no CTI, ó Pai, vai com a Tua mão sobre a cabeça dele, Pai. Traz a cura, Senhor. Traz o livramento, Senhor. Traz paz para o coração desses pais. Ó Deus, que eles tenham confiança, creem, Pai, que no Teu poder, Senhor, nós como igreja, nós, Pai, tomamos esse Miguel em nossas mãos, Senhor, entregamos a Ti, Pai. Entregamos a Ti, Senhor. Ele é Teu, Pai. O caso agora está em Tuas mãos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, faz um milagre, Pai. Aquilo que os médicos tentaram e não conseguiram, Tu há de conseguir, Senhor. Pai, nós oramos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que recebe toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nós haveremos de ouvir o testemunho, né? Amém. Podem sentar. Quero que você abra comigo a palavra do Senhor. Amém. Está em Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 8. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler essa passagem aqui tão maravilhosa, que diz, né, na nossa palavra de hoje, vós sereis minhas testemunhas. Amém, amados? Nós estamos aqui hoje, nessa noite, pela misericórdia do Senhor. E porque o Senhor, pela sua misericórdia, trabalhou na nossa vida, agiu poderosamente na nossa vida, abriu os nossos olhos espirituais. Na realidade, o maior milagre que o Senhor fez na nossa vida, né, se a gente pode perguntar, né, quem aqui já recebeu o milagre do Senhor? Levanta a mão. Então, qualquer que seja o milagre que você recebeu, o maior milagre é a salvação. Amém? O maior milagre é a salvação. Então vamos ler aqui a partir do versículo 26 até o versículo 39. Diz aqui no subtítulo, o endemoniado Gerazeno. Diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. Vendo a Jesus,
prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele, e embora o manifestassem, preso com grilhões e cadeias, quebrava as prisões e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhe concedesse entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aqueles que guardavam os porcos e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto tudo isso contaram-lhe como fora salvo o endemoniado. Então toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhes tinha feito. Amém, amados? Vamos orar. Louvado seja teu nome, Senhor. Ó Pai, porque de fato, Senhor, cada um de nós temos um testemunho a dar, Pai. Cada um de nós, de alguma maneira, um dia fomos tocados e ainda temos sido tocados desde então pelo Teu Espírito Santo, e grandes coisas Tu já tem realizado nas nossas vidas. Pai, nós estamos aqui pela Tua graça, ouvindo a Tua palavra, Senhor, entendendo, Senhor, que o milagre que aconteceu na nossa vida precisa continuar sendo propagado, Pai. Em nome de Jesus, que Tu venha, Senhor, de fato, trazer convicção a cada um de nós, Pai. Que dá-nos, Senhor, poder e autoridade para abrir as nossas bocas, Senhor, para falar das maravilhas do Senhor na nossa vida, Pai, para tantos quantos queiram ouvir. Ó Deus, nessa noite, Senhor, continua a falar conosco, Pai. Ó Deus, e que nós possamos, Senhor, tomar uma decisão, Pai, quanto a esse assunto tão importante. Para a glória e para a honra do Senhor é a nossa oração. E nós te agradecemos. Amém. Amém. Essa passagem já ministrei sobre ela em outras ocasiões. O assunto hoje é o final da passagem. Não é todo o processo da libertação, mas é o final da passagem, né? Porque uma vez expulso do homem, o homem que morava entre os sepulcros, imagina, um homem que vivia entre os sepulcros, ele não morava em casa, ele era possuído 24 horas por dia, e ele se machucava com as pedras do sepulcro. Agora, o que ele comia? Imagina, o que ele devia comer, já que ele não tinha casa e morava lá. E gritava, e os grilhões, as pessoas prendiam ele com cadeias e prisões e nada o segurava, nada o detinha. Então era realmente algo terrível. E quando Jesus perguntou, é claro
que Jesus sabia a respeito da situação dele, né? Mas ele falou, quando perguntou quem és, ele disse legião, porque eram muitos, não é? E mesmo assim, o milagre aconteceu, Deus falou, Jesus falou, né? Deu ordem para a saída do corpo daquele homem. E você sabe que o espírito maligno, ele precisa de um corpo, né? Quer seja um corpo humano, quer seja um animal. Essa questão do animal é tão engraçado. Alguns anos atrás, né, meu esposo vivo e tal, a gente morava ali no Coelho, e apareceu lá em casa um pássaro, lá no Coelho, apareceu um pássaro de um tamanho assim, e ficava lá na varanda, e ele parecia que ele conversava. Ele devia ter fugido de um centro de macumba. Você já sabe, né, que acontece isso, né? O animal é consagrado, é entregue. Ele foi parar lá em casa. E o Haroldo até achou bonitinho, a gente achou bonitinho o pássaro, ele ficava lá. Mas quando a gente passava perto dele, havia uma presença esquisita, uma presença estranha naquele pássaro. E o pastor Haroldo, então, na ocasião, discerniu isso, orou e expulsou o demônio daquele pássaro, e ele então foi embora. Entende? Então, às vezes são gatos que aparecem na sua casa, não é, minha irmã? Gatos, cachorro. Por quê? Porque são animais que são possuídos para fazer os sacrifícios, e às vezes eles fogem e saem por aí. E acontece isso, o demônio, ele precisa de um corpo. Então, o Jesus expulsou os demônios e eles pediram que pudesse habitar na Marcos, e caíram no lago, né? Então, isso é uma história, é uma outra história, né? Mas é bem interessante essa parte, não é? Então, o mestre, né? Depois que eles fizeram o trabalho, você note que Jesus veio ao encontro, entrou na cidade. Jesus entrou na cidade e o endemoniado foi ao encontro dele, como que não perturbe, vai embora, né? Que ele sabia quem era aquele homem. E Jesus então mandou calar, se expulsou, fez a obra, não é? E então, quando Jesus voltou, porque a obra, o que Jesus tinha que fazer ali já fez, que era a libertação daquele homem. E voltou para o barco para ir embora, junto com o seu discípulo. E indo para o barco, o homem foi atrás dele. Por quê? Porque depois que a gente conhece Jesus, depois que tem contato com o poder de Deus, a gente não quer mais outra coisa. Imagine você anos e anos perturbado, né? Endemoniado, todo ferido, todo machucado, louco, e de repente alguém vem, dá uma ordem, você é liberto daquela opressão, você sente paz no seu coração, sente alegria, e esse homem está indo embora. E agora, o que eu faço na minha vida? Não, eu vou atrás dele. Não é o que você faria, o que eu faria? Claro, vou atrás dele. Aí então, quando ele voltou para o barco onde Jesus ia embora, Jesus virou para ele, né, o mestre disse: volta para a sua casa, conta para os seus tudo o que Deus tem feito por ti. Amém, amados? Jesus poderia ter se alegrado, poxa, mais um discípulo, estou ganhando mais gente para seguir, né? Mas não, Jesus quer, porque se ele fosse atrás de Jesus, Jesus teria mais um discípulo. Mas e a família dele? E os vizinhos que os conhecem? E toda a cidade sabia daquela situação. Então, Jesus pediu para ele voltar. E assim ele fez. Ele voltou, né? Foi anunciando à cidade todas as coisas que Jesus tinha feito na sua vida. Quando os homens, donos dos porcos, foram falar para o pessoal da cidade o que tinha acontecido com os porcos, o pessoal da cidade foram ver o que tinha acontecido e encontraram o homem vestido. Tinha a ver com aquele que estava todo machucado, todo ferido, louco, preso em grilhões, gritando.
mas ele estava ali lúcido, sentado aos pés de Jesus e vestido decentemente, porque ele andava seminu ou nu, todo ruim, e ali ele já estava são e perfeitamente, né? Então, as pessoas viram o milagre e viram também quem fez o milagre, o próprio Senhor Jesus. E com certeza ele voltou para a cidade com todo aquele grupo de pessoas que testemunharam do milagre que aconteceu na vida dele. Agora, para nós, amados, há muitas pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos vizinhos, o pessoal do trabalho, todas as pessoas que nós conhecemos, provavelmente nos conheceram no passado. Se você mora há muitos anos na sua casa, no bairro onde você mora, você trabalha também há algum tempo lá na sua profissão, claro que as pessoas te conheceram antes e agora te conhecem depois, não é? Depois de aceitar Jesus. Então, eles viram o milagre que aconteceu na sua vida. E a gente precisa falar, não é? Cristo, não é? Havia deixado o lugar porque o povo lhe pediu para ir embora. Aquele povo, amados, pediu Jesus para ir embora. Depois do milagre que ele fez. Por que pediram a Jesus para ir embora? Por causa do prejuízo. Olha aí, o interesse. Por causa do prejuízo que Jesus causou a eles. Porque a manada de porcos, quando se precipitaram para o lago, morreu todos os porcos. E aí houve aquele prejuízo para aqueles trabalhadores. Então, vai embora, Jesus. Mas Jesus já tinha feito o que ele veio fazer, né? Que era libertar aquele homem. Mas ele deixou para trás o quê? Uma testemunha. Uma testemunha que viveu, que na própria pele a situação de um endemoniado e também estava ali agora vivendo o milagre que Deus fez na vida dele. Então eu creio, amados, que onde Jesus passa, ele deixa um milagre atrás de si. Mas esse milagre que ele deixou, essa pessoa que recebeu, não é para agora simplesmente ficar adorando a Deus, orando a Deus. E é muito bom adorar a Deus, o tempo de louvor, adoração é muito maravilhoso. Mas Jesus quer que nós façamos a obra, continuemos a fazer a obra. Não é verdade? Então, saiba que o povo ouviram esse homem. Aquele homem, ele falou: olha para mim. Ele tinha autoridade para falar do milagre de Jesus na sua vida. Olhem para mim, vejam como eu estou. O homem que me curou é Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Aí ele devia, no seu testemunho, ele devia falar: eu estava louco, eu morava lá no sepulcro. E ele podia falar com autoridade. Não, ele não está falando coisa que alguém falou para ele, coisa que ele ouviu, que ele leu. Não, ele está falando agora de algo que aconteceu com a sua vida. Então, gente, maior testemunho que nós podemos dar, tá bom, eu gosto do pregador A, do pregador B, ou o testemunho da irmã A, do irmão, do casal, mas o que vai falar mais forte e vai convencer as pessoas do poder de Deus é quando nós falamos daquilo que acontece conosco, do milagre que aconteceu conosco. E eu perguntei antes, quem aqui já recebeu o milagre? Então, todos nós somos testemunhas em potencial. Somos testemunhas em potencial. Acontece, queridos, que nós não testemunhamos com frequência, porque nós julgamos que o nosso testemunho, a nossa palavra, não vai fazer efeito. Nós mesmos não acreditamos que vai causar algum efeito na vida do outro. Mas eu penso, amados, que isso não deve ser uma preocupação nossa. Nós temos que obedecer ao Senhor. O Senhor aqui disse para ele: volta para sua casa e testemunhe do poder de Deus na sua vida. Então, se nós, amados, temos testemunho, mas nós temos timidez,
nós temos vergonha, nós não temos aquela intrepidez necessária. O que está faltando? Então nós temos que orar. Orar por nós mesmos. Senhor, abra minha boca. Estratégia. Eu quero ganhar meu chefe. Quem quer que seja que você queira ganhar. Você, antes de falar qualquer coisa, você precisa orar. Eu e você precisamos orar, colocar aquela pessoa, aquele indivíduo como foco nas nossas orações. Senhor, prepara o momento, porque às vezes, no afã de querer testemunhar, a gente não espera o sim de Deus e fala numa hora errada, de maneira errada. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Qual o momento certo? Como vou começar a falar? E aí você, seguindo a direção de Deus, Deus vai te mostrar o momento certo. Amém, amados? Então, o plano de Deus é salvar os pecadores através do testemunho dos seus semelhantes. Aquele que é mais próximo, aquele que convive comigo, são essas pessoas que Deus quer salvar. Tem pessoas que saem, eu sou missionário, eu quero pregar o evangelho. E aí, quer ir lá para a Amazônia, quer ir lá para os Estados Unidos, de preferência, quer ir lá para Portugal, entendeu? Mas o pessoal que está em volta nunca ouviu ele falar de Jesus. Ele não foi treinado com os de casa. Quem tem que ser ganho em primeiro lugar são os da nossa casa. Numa entrevista para uma pessoa que quer ser missionário, a primeira pergunta que nós fazemos é: e a sua família? Quantos pertencem ao Senhor? Quantos deles e quantas vezes você já pregou e teve resultado na sua própria família? Toda a minha família é cristã, eu ganhei um por um. Então ele está preparado. Amém, amados? Glória a Deus. Então, Deus quis que fosse assim, Deus quer que seja assim. A maneira, nós não podemos nos calar, amados. Se Deus está fazendo, quer seja pequenas coisas, quer seja grandes coisas, nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que mudar, ter um estilo de vida diferente, a ponto da pessoa perguntar: o que aconteceu com você? Aonde que você está indo, que fez alguma coisa? Algo aconteceu com você. Eu não sei o que é, mas algo aconteceu com você. É o que? Já está chamando a atenção. Aí a porta aí para você começar a falar, né? Aí você fala: eu conheci Jesus, Jesus fez a diferença na minha vida. Eu era nervosa, eu tinha mania de suicídio, eu não dormia, eu bebia, eu isso, eu aquilo. Hoje eu sou outra pessoa completamente diferente. O poder de Deus. Um testemunho, né? A psicóloga, né? Fomos ouvir uma palestra lá na igreja do Jockey com as irmãs. Aí a Fátima estava falando sobre a própria psicóloga, que ela perdeu um filho há 10 anos e ela nunca esqueceu e nunca, algum tempo atrás, uns 3 anos atrás, ela estava, por causa da perda do filho, um único filho, ela foi em todas as religiões que você possa imaginar para buscar resposta. Por que Deus levou meu filho? E então foi em várias religiões, em várias igrejas, e ela encontrou a paz, encontrou a resposta na pregação do Evangelho. Amém, amados? Porque é na presença do Deus verdadeiro que nós temos todas as respostas. E hoje ela é uma testemunha do que Deus fez na vida dela. Ela já tentou suicídio umas 3, 4 vezes, por causa dos remédios que tomava, teve complicação no organismo, mas ela foi curada. Então Deus não permitiu que ela fizesse essa besteira, né? Porque sabia da tristeza do coração dela, então ela foi aos pés do Senhor, pediu perdão, Deus restaurou o seu emocional, deu um sentido à vida dela, e agora ela está pregando o Evangelho. Amém? E dá um testemunho do poder de Deus. Então, queridos, se nós fizermos isso, se cada um de nós aqui nessa noite
eu e você saímos daqui nessa noite com esse foco. O que Deus fez na minha vida não vai ficar restrito a mim. Eu vou falar do que Deus fez na minha vida. E você começa a orar: Senhor, quando eu vou começar o meu ministério? Quem aqui quer um ministério? Todo mundo quer um ministério. Pegar no microfone. É bom, né? Todo mundo quer um ministério. Cantar aqui na frente de todo mundo. Não é? Mas você já tem um ministério. Deus já deu a ordem. Ministério quer dizer missão. Todos nós temos uma missão. A missão que Jesus deu para esse ex-endemoniado: vá para a sua casa e conte para os seus tudo o que Deus fez na sua vida. Essa é a missão que o Senhor tem dado para cada um de nós. Então todos aqui têm um ministério. Cumpra cabalmente o seu ministério, diz a palavra de Deus. Amém? E também, amados, muitos pensam, né, se tem uma experiência para contar. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha nenhuma experiência pessoal para contar. Mas se você não tiver, por acaso, se alguém disser eu não tenho, procure ter uma experiência com o Senhor. Busque uma experiência com o Senhor e Ele vai te dar oportunidade. E aí você vai contar essa experiência que o Senhor deixou para você. Amém? Conte para os da sua casa e para os seus vizinhos. Deus quer usar o seu testemunho para salvá-los. Aqui em 1 Pedro 3, 1 e 2 eu leio, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, a observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não é? Muitas aqui diz, em outras palavras, que às vezes não é falando. O testemunho que nós podemos dar não é necessariamente falando, é a mudança de vida. Esse é o testemunho mais forte que nós podemos dar. É uma mudança de comportamento, não é? Porque o que você fala não pode contradizer o que você faz. Então seja em primeiro lugar aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus, aquele funcionário honesto que chega na hora, né? Não é atrasado, não é relapso. O seu testemunho de vida, isso fala mais alto do que você falar, não é? E o nosso testemunho, Deus quer usar o nosso testemunho, né? Louvado seja o Senhor. Aqui no Salmo 40, versículo 10: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Amém? O salmista aqui está falando, proclamei, ou seja, eu falei da sua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Aqui está como nós devemos agir. Quem se recusa a confessar com a boca dá mostra de que não crê de coração. Na verdade, não crê de coração. Quem se recusa, né? E em Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A obra de Deus maravilhosa primeiro começa no nosso coração, e depois nós confessamos com a boca.
não é? Muitos não confessam porque, na verdade, não foi feita obra nenhuma no coração. Entende? Então, o processo da salvação acontece dessa maneira. Primeiro a gente crê com o coração e automaticamente o desejo que nós queremos é que os nossos entes queridos, nossa família, nossos conhecidos também tenham a mesma experiência, porque o que é bom para mim é bom para eles, não é? A minha experiência me libertou, me salvou, me trouxe um novo sentido de vida, e eu quero a mesma coisa para os meus entes queridos, para os meus amigos, meus conhecidos. Louvado seja o Senhor. Se há alguma coisa que o diabo tem medo, é o testemunho de uma pessoa verdadeiramente convertida. Apocalipse 12, versículo 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Amém, amados? Nós vencemos quem? O diabo, com o nosso testemunho. Amém? E por causa da palavra. Então, temos que usar a boca também, testemunhando do que Deus fez. Isso derruba qualquer ataque, isso derruba qualquer incrédulo. Por quê? Porque eu estou falando de algo que aconteceu comigo. Eu não creio em Deus. Isso é fábula. Deixa eu falar. Mas o que aconteceu comigo não tem o que possa derrubar. Amém, amados? Porque testemunho é fato. É um fato, não é? Então, amados, aqui o sobrenatural ainda acontece. O que aconteceu aqui? Fazia muito tempo, na época aqui, ó, em Israel, se achava em grandes problemas por causa dos medianitas. Os milagres maravilhosos do Êxodo não tinham mais anos que os milagres tinham acontecido lá quando o povo saiu do Egito. E aquela nova geração não estavam vivendo os milagres do Senhor. Os seus pais já haviam morrido. Então, para aquele povo, a era dos milagres já passaram, não é? E aí, amados, sem dúvida, eles poderiam se negar. Que milagre? Que história é essa de milagre? Não é? E aí, vamos ler aqui em Juízes, não é? Vamos abrir em Juízes, no Antigo Testamento. Juízes capítulo 6. Diz assim, o anjo do 6:11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, mas para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Entende, amado? Há 200 anos não havia milagre acontecendo em Israel. Aí ele questionou o anjo: o que é feito das maravilhas que os pais nos contaram? Ou seja, os que passaram, os antigos nos contaram das maravilhas que o Senhor fazia. Porque hoje em dia não está acontecendo nada disso. E aí ele diz assim: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas.
O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: ai, meu Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família, só está se lamentando, né? Está percebendo? A minha família é a mais pobre demais, e eu digo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Então, depois desse papo aqui com o anjo e da incredulidade que ele mostrou, porque realmente ele estava vivendo um tempo que não havia milagre. Como é que eu vou conseguir livrar o nosso povo dos midianitas? E então ele fez aquele famoso teste com o Senhor. Vocês se lembram da lã? Não é? Ele fez um teste com o Senhor. Não é? O sobrenatural ainda acontece. Provas de que Deus ainda pode fazer milagres no dia de hoje. Então, amados, depois que ele fez, né, o milagre do fogo e da lã, ele molhou a lã. Se a lã molhada pegasse fogo, era Deus que estava falando, né? Não é isso? Então ele provou. Será que esse anjo está falando a verdade? Será que isso não é uma ilusão minha? Aí ele fez lá a sua fezinha, né? Para saber se ia dar certo ou não, e deu. E aí então ele acreditou. Quando ele viu o poder de Deus agindo ali, ele acreditou, então ele foi fazer cumprir a ordem que Deus havia mandado, né? Muitos hoje, amados, estão perplexos, né? Como Gideão estava, com a ausência de milagres. Naquela época ele estava perplexo, porque não havia milagres. Hoje, muitos estão perplexos dentro da igreja, pela ausência de milagres. Por quê? Porque a gente não está falando o que Deus está fazendo. O seu milagre tem o poder de converter vidas. O teu milagre, né? Aquilo que Deus fez na sua vida, você contando o seu testemunho, você não sabe a obra que Deus vai fazer usando o seu testemunho para abençoar um, para abençoar outro. Talvez aquela situação que você está ouvindo não está acontecendo na sua vida, mas pode vir a acontecer no futuro. Um dia você ouviu um testemunho que numa reunião de oração alguém foi curado de câncer, foi curado de AIDS, e você não está doente, não tem ninguém na família doente, amém, glória a Deus, fez um milagre na vida dela, amém. Mas se vier a acontecer na sua vida, se vier a acontecer com alguém querido seu, você, daquele testemunho, a mesma fé, a mesma intrepidez para buscar o poder de Deus na sua vida. Então, os nossos testemunhos, eles podem agir na hora de quem está ouvindo, ou pode agir depois, numa situação futura, na vida daquelas pessoas. De qualquer forma, amados, Deus usa aquilo que Ele fez na nossa vida para a glória do nome dEle, porque Ele quer continuar fazendo milagres. Não é verdade? Então, eu gostaria, nessa noite, de perguntar, né, já que tantas mãos foram levantadas, de perguntar quem aqui tem esse poder de Deus para vir falar do que Deus tem feito na sua vida. Abra a boca, como fez esse Gerazeno, um ex-endemoniado. Ele não foi para a escola de estudos bíblicos, ele não foi fazer um seminário, ele tinha acabado de ser liberto, e então naquele momento ele já era um missionário, e ele voltou para a cidade, e fala na Bíblia que ele foi a Decápolis quer dizer 10 cidades, ele andou por 10 cidades, mostrando o que Deus fez na vida dele, e muitos vieram a crer no Senhor Jesus. Amém, amados? A igreja hoje
não é? Infelizmente, não é? O que mais nós temos visto são pessoas em busca de coisas que Deus quer fazer, mas uma ocasião aqui na nossa igreja, me dava uma tristeza, eu estava em casa, naquele dia eu não fui ao culto à noite, e eu estava em casa e eu vi o culto pela internet, e no culto aqui em cima, aí tinha aqui um vidro bem grande, cheio de oração. Deus havia me inspirado para a gente comprar um vidro bonito, cheio, para botar orações, e um outro igual, testemunhos. Quem se lembra disso? Pois é. Aí eu em casa, me deu um estalo assim, despertou uma situação feia, triste, que estava sendo exposto para o mundo inteiro, porque pela internet qualquer pessoa pode ver. Então havia um jarro cheio de oração e o jarro de testemunho vazio. Eu olhei aquilo da minha casa e fiquei triste. Falei, puxa, o que está acontecendo com a igreja? Por que as pessoas não dão testemunho? Então, é uma geração de cristãos, me dá. O que Deus está fazendo? Há pessoas que escrevem vários papéis, ora por mim, aí já está distribuindo. Mas Deus responde. Essa pessoa tinha que ir em cada um dos que pediu oração, dando testemunho. Entenderam, queridos? Alguns anos atrás, quando eu era coordenadora da escola dominical, eu escutei uma gritaria, estava lá no terceiro andar, escutei uma gritaria de gente reclamando, falando, e o que está acontecendo? Desci para o segundo andar ali, que tem um pátio, que sumiu uma criança, eu vou dar parte para a polícia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cadê minha filha? Fazendo um escândalo. Todo mundo que veio pegar as crianças ficaram assim, apavorados. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí a criança tinha ido para o banheiro. Aí quando a gente achou a criança estava no banheiro, a mãe pegou a criança e saiu quietinha. Eu falei, vem cá. Grita agora que apareceu a criança. Grita agora, porque eu fiquei em estado de choque. Por que não grita? Dizendo que apareceu, saiu de fininho. As pessoas que foram embora, que passaram pelaquela situação, saíram apavoradas, não souberam até o dia de hoje que apareceu a criança. Compreende, gente? É mais fácil a gente delatar um problema, pedir oração, pedir ajuda, do que testemunhar. Deus é bom, minha filha apareceu, glória a Deus, eu fui curada, aquela situação já acabou. As pessoas não fazem isso. A gente precisa mudar, gente. A gente precisa mudar essa história, entende? Então, aí durante a semana eu pedi, tira o jarro de oração, tira o jarro que seria de testemunho, né? Que não tinha testemunho, tira o jarro de testemunho também. Porque a gente está dando um mau testemunho, uma má imagem, né? O vidro de testemunho vazio e de oração cheia. Então, Deus não está operando nessa igreja, não? Deus está operando aqui, gente? Deus está operando aqui. Mas nós não abrimos a nossa boca para falar o que Deus está fazendo, né? E isso é uma dívida que nós temos para Deus. Porque Deus faz um milagre na sua vida. Deus opera maravilha na sua vida para que pessoas sejam salvas através do seu testemunho, através do meu testemunho. Então, quem tem testemunho hoje, para terminar, pode vir aqui e glorificar o nome do Senhor. Quem gostaria de vir? Isso, vem, mais fila, cuidado, tem muita gente nessa fila. Vem, vem, isso. Mas, gente, não tem, vocês não têm testemunho para dar? Diga assim, eu não tenho. Pode falar.
Eu não tenho testemunho para dar. Mas é o que está aparecendo. É o que está aparecendo. Está todo mundo calado. Tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca. É misericórdia mesmo. É que a gente está precisando. O fato de ninguém se levantar é porque não tem testemunho. Confessa então que não tem. Quem aqui quer dar o testemunho? Vem. Tenha uma coragem. Vamos, venha. Hoje não vai dar para todo mundo não, mas na próxima vez eu vou fazer isso. Vem cá, Valéria. Gente, eu vou... Boa noite, né, queridos? Vou procurar ser breve, porque a história é um pouco longa, né? Vou tentar resumir. O meu testemunho é para você, né, que está estudando. Eu sempre, assim, já contei esse testemunho aqui, estou contando de novo. Para você que está estudando, que sonha de um dia ter uma carreira, ter uma profissão, Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer na sua vida. Eu, quando me formei no ensino médio, eu me formei numa área que depois eu fiquei um pouco frustrada, porque eu não conseguia exercer a função. Então, depois de um tempo, eu fiz um curso técnico fiz um curso de formação de professor. Nesse período, eu fiz um concurso na Prefeitura do Rio, tal, passei. Só que eu tinha isso no meu coração, o desejo de fazer um curso superior, né? Alguma coisa estava faltando ainda e tal. Aí comecei a orar, pedir ao Senhor uma direção e tal. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que semear, porque assim, até então o que eu ganhava na prefeitura não dava para custear um curso, né? O curso que eu queria fazer. E nesse período assim, de busca incessante, teve aqui na nossa igreja um seminário de vida financeira, o pastor Zé Maria, e ele ensinou a gente a fazer oferta de semeadura. Então, eu pegava o envelope, colocava no envelope oferta de semeadura e semeava, né, com a intenção de futuramente estar fazendo a faculdade. Aí, enfim, né, a história foi seguindo. Eu fiz o Enem, num período aí que teve Enem e tal, e assim por curiosidade, porque uma pessoa falou para mim assim: Valéria, você pode tentar o Enem e depois tentar ainda tinha o programa ProUni, né, na época. Você pode escolher uma faculdade que você queira fazer, de repente você consegue fazer sua faculdade até pelo governo, o governo pagando 50% ou até 100%. Enfim, me inscrevi no Enem, depois no período, assim, 2 meses depois foi o ProUni, me inscrevi no ProUni e, para minha surpresa, graças a Deus, consegui a vaga e estudei 4 períodos fazendo o curso de pedagogia sem custo algum. E o curioso, que no ano que eu comecei a fazer a faculdade, teve um reajuste na prefeitura, eu já recebia 3 vezes mais do que eu recebi de início, já podia pagar uma faculdade, fiz a faculdade de graça. Então, assim, isso é motivo para glorificar o nome do Senhor. Se você crê, toma posse, faça a sua parte. O meu testemunho é sobre a vida financeira. O ano passado foi um ano bem difícil para mim, e esse testemunho vai servir para as pessoas que me ajudaram, que se estiverem aqui. O ano passado eu cheguei ao ponto das pessoas me abençoarem com R$120, e eu falava assim: Senhor Jesus, a minha conta de luz não pode vir a mais do que R$120. E a conta realmente não vinha 120, vinha 119, porque eu só tinha 120. Né? E gás, a pessoa me dava o dinheiro, eu falei assim: ai, Senhor, o gás deve estar acabando, né? Quando chegava, eu já estava com dinheiro e meu gás no dia seguinte acabava. E o ano passado aconteceu tudo assim, foi muito difícil. Eu sou cuidadora de idoso, apareciam algumas consultas, alguns pacientes vêm tomar conta. Quando veio a campanha, eu falei: Senhor, eu tenho que entrar nessa campanha, porque eu sou movida à campanha. E eu não posso ficar de fora, não. O testemunho da irmã que iria catar latinha, que não precisou catar latinha, Senhor, então se ela não catou, quem vai catar vai ser eu, porque eu vou entrar na campanha. Aí o Senhor abriu uma porta para mim. Daquela porta foi outra porta, eu dei meu testemunho, o pastor orou para mim, profetizou na minha vida que aquela porta não ia ser mais provisória, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, esse ano estou trabalhando na minha área, estou trabalhando de carteira assinada, sabe? E o propósito que eu fiz o ano passado, pastora, um propósito no envelope do quanto eu queria dar de dízimo. Esse mês eu já trouxe meu dízimo naquele valor do envelope. A paz do Senhor, queridos.
O testemunho que eu tenho para dar é que no final do ano passado, em novembro, eu fui desligado da prefeitura, onde eu estava trabalhando, eu estava prestando serviço, já prestava serviço há quase 8 anos. E para um chefe de família isso é muito complicado. Em novembro, dezembro, as despesas parecem saltar, uma série de coisas acontecendo, uma série de compromissos chegando, e a gente com dificuldade de cumprir. Graças a Deus eu posso contar, e sem constrangimento algum, que eu pude contar com a minha família, com a família da minha esposa que esteve por perto, mas seria injusto a igreja, um corpo de um ministério que me ajudou. Os líderes do ministério se preocuparam em chegar perto de mim e com todo cuidado perguntaram: Wagner, de que maneira nós podemos ajudar? Eu não sei se em outros lugares é prático fazer isso, mas aqui foi feito comigo. Eu pude agradecer a eles. Talvez a pastora Dulce nem saiba desse testemunho, mas é mais do que justo reconhecer que aqui, nesse lugar, Deus opera. E quando chegou em janeiro, eu ainda estava sem trabalho, mas já havia um contato por intermédio de um outro pastor, o pastor Zé Luiz, que está aqui, a família dele. E a prefeitura me contactou novamente. Eu retomei as atividades em fevereiro. Desde então eu estou trabalhando. Já fui até transferido para um outro lugar, já fui promovido dentro da prefeitura. E há cerca de 4 meses atrás, eu e minha esposa, nós tivemos uma ideia e a gente começou a produzir sucos. Algumas pessoas já viram por aí, a gente está produzindo e tal. Algo muito legal que tem mudado a nossa maneira de pensar. Deus tem nos honrado. E eu sou grato à liderança, grato por esse espaço, grato pela direção que o Senhor tem dado à pastora para nos chamar à realidade de testemunhar o que Deus tem feito. Deus tem feito milagre na minha vida. Deus tem feito milagre na minha casa. Deus tem feito milagre em pessoas ao nosso lado. É justo que nós venhamos a testemunhar. É justo que nós abramos os nossos lábios e venhamos a falar do que Deus tem feito. Milagres de Deus. O meu testemunho é sobre saúde. Há 15 dias antes do congresso, eu pareci com uma dor no ombro que eu não podia fazer assim, né? Eu só podia fazer assim. E eu, impossibilidade de ministrar, eu olhava as meninas dançando aqui e fazendo assim, eu muito triste. E eu ensaiei no congresso todinho, com o braço assim. Aí as meninas, como é que você vai ministrar? Eu falei assim, Deus vai agir. Porque eu tomava anti-inflamatório, terminava o efeito, a dor voltava. Então, faltando uns 3 dias para o congresso, eu fui no médico, ele me medicou. E aquela expectativa, vai terminar o efeito do remédio, a dor vai voltar. E hoje, pela honra e glória, mais de um mês, eu posso me aguentar. Tem outros. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, acho que eu já sou o testemunho. Para a honra e glória do Senhor, eu estava perdido, hoje estou achado. Eu estava morto, hoje eu vivo. E eu posso dar testemunho em todas as minhas áreas na minha vida. Mas a que eu vou falar hoje é um pouco mais forte, é sobre cura. Na metade do ano passado, meu filho foi diagnosticado com um resfriado que virou uma gripe mais forte. E daí chegou a um princípio de pneumonia e até chegou a ter indicação de tuberculose. Então ele foi indicado e caminhado para o posto de saúde, que é o único lugar que faz esse tipo de exame, e de lá pediram um exame mais detalhado. Ele passou por tomografia computadorizada e mandou procurar um especialista sobre essa área. E me passaram um exame de broncoscopia. Numa criança de 10 anos, é um exame muito sensível. Mas a gente correu atrás, o plano de saúde ia cobrir, e eu consegui marcar esse exame. Eu não fazia menção da gravidade. E
Durante a marcação, o plano de saúde me retornou numa sexta-feira, já próximo de eu ir à reunião da empresa, dizendo que o exame seria procedido na segunda-feira, às 7 horas da manhã, no Andaraí. E eu precisava de pagar à vista o anestesista. E era R$700. De sexta-feira à noite para segunda-feira de manhã, eu não tinha como arrumar esse dinheiro. No sábado, eu liguei para o plano de saúde, informando ao hospital e ao plano de saúde que não seria possível a gente estar presente naquele horário, naquele dia, para eles remarcarem uma outra data. Na segunda-feira à tarde, a médica que faria esse exame me ligou, perguntando por que eu não fui e deixei o anestesista esperando eles. E eu informei o hospital e informei ao plano de saúde que contactasse vocês, porque eu não tinha o telefone de vocês. Eles não me passaram. E ela me perguntou, mas por que esse exame? Qual foi o sintoma que ele teve? Eu passei para ela, as informações que eu recebi dos médicos, e para resumir, ela perguntou assim, você pode me passar por WhatsApp a tomografia, a imagem que pede esse exame? Aí eu passei a tomografia e o raio-x. E ela me falou que não era possível, não precisava fazer esse exame. E que eu voltasse ao médico que tinha feito os exames iniciais e que eu aguardasse novos resultados. E ali eu pude ver que Deus estava começando a agir, mas eu precisava de tomar uma atitude. E naquele dia à noite, eu cheguei em casa, chamei meu filho, orei com ele e perguntei se ele cria que Jesus curava. E ele está caminhando aqui nessa igreja, todos conhecem, e eu sabia que Jesus tem o poder de curar. E eu falei para um ato profético, meu filho, você vai ser curado nessa noite. E eu tomei ele pelas mãos, comecei a orar para ele. E eu lembrei na primeira passagem onde Deus criou o homem. E eu tampando as suas narinas, eu soprei na boca dele. E eu creio que naquele dia ele foi curado, porque ele não fez mais exame, ele não fez mais nada. Ele está aí caminhando e correndo na igreja. A honra é dele. Boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar aqui nesse momento e dar uma boa noite à igreja. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu estava passando muito mal uma vez, porque eu fui cortar um mato que tem lá atrás de casa e de repente eu batei com a foice numa casa de abelha, sem saber que era abelha. Eu tinha um tronco de madeira no chão, porque normalmente às vezes a abelha dá no alto, não no chão. Aí quando eu bati com a foice na abelha ali, porque eu estava roçando, então aquele enxame de abelha veio todo para cima de mim. Aí eu pensei até que estava querendo chover, comecei a olhar para o tempo, o céu estava bonito, coisa e tal, já era abelha em cima da minha cabeça. Então eu saí correndo daquele local que eu estava, desesperado, para ir para casa, atrás da minha casa. O que aconteceu? Para mais de 50 abelhas na minha cabeça. Então cheguei no hospital geral ali do Clubandê. Aí fui muito bem atendido ali, graças a Deus. A minha filha pegou meu carro, levou, e eu também preocupado com ela, porque ela passou aquele viaduto a mais de 120 por hora. Eu pedi aí, pelo amor de Deus, vai devagar, porque eu quero chegar com vida pelo menos até o hospital, pelo amor de Deus. Senão eu não vou morrer da abelha, mas vou morrer de um acidente. Aí, graças a Deus, ela me obedeceu, e por honra e glória do nome de Jesus, eu estou aqui presente para dar testemunho, agradecer a Jesus por estar aqui junto com todos os meus irmãos. Agradeço demais a Jesus, porque o médico falou assim, você nasceu de novo. Porque uma abelha só mata, depende do local que ela pegar. Ainda mais de 50 abelhas na sua cabeça. Então você tem que agradecer muito a Deus. Eu ouvi isso do médico, porque eu fiquei desesperado, porque quando eu cheguei lá, que o médico me atendeu, o meu coração começou a bater de uma tal maneira que eu tive que pedir socorro. Mas o médico falou para minha filha, não é assim mesmo. Porque assim mesmo nós aplicamos algumas injeções nele, e essas injeções é para tirar o veneno da abelha, como é que se diz? Vai botar o veneno para fora. Mas eu não estava sabendo, quer dizer, eu tomei um susto. Então eu estou aqui para agradecer, dizer a todos de vocês que Deus reina aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar, porque nas minhas orações eu pedi a Deus para tocar o coração da pastora. Se alguém tivesse de dar um testemunho, para dar o testemunho
E esse dia aconteceu que foi hoje. Nas minhas orações colocar, porque eu não tinha coragem de chegar e pedir à pastora para poder dar um testemunho. Então eu ficava dependendo dela a oferecer os irmãos que tivessem testemunho para vir até aqui à frente. E graças a Deus, Deus ouviu ela. Eu tenho certeza que foi Deus que tocou nela para poder fazer isso. Então eu agradeço muito a Deus. Obrigado. Gente, eu quero falar aqui a respeito do dízimo, né? Que até a pastora no domingo estava pregando a respeito do dízimo, eu fiquei pensando, Senhor, eu queria tanto dar esse testemunho, era a oportunidade, eu não falei nada. O que acontece? Há 5 anos atrás, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu vim aqui, tinha um pastor falando a respeito da vida financeira, e ele perguntou, quem aqui não é fiel no dízimo? E eu não era. Eu tinha já 1 ano de igreja e não era fiel. Eu e meu esposo até tomou um susto, quando ele falou, você não é fiel? Eu falei, se não, eu tiro os 90 para depois dar os 10, e não sobrava nunca os 10 para poder colocar no lugar. Eu pensava assim, mês que vem eu dou 20, e não dava, ele sempre ainda tinha que me ajudar a pagar minhas contas, mas graças a Deus, aí o pastor fez um ato profético, eu não recordo o nome do pastor, aí ele falou assim, você que não é fiel, fez uma soma e pediu para colocar o nome de uma pessoa que estivesse necessitando de oração. Eu lembrei da minha irmã, que eram nós duas juntos na igreja, e ela não estava, ela estava no mundão. Aí eu coloquei o nome dela no envelope. E na semana que veio seguinte, essa minha irmã sofreu um acidente de moto. O companheiro dela faleceu, ela foi para o hospital muito mal, mas graças a Deus, Deus ceifou a vida dela. Ela ia perder a perna, mas graças a Deus não perdeu, mas ela não retornou para os caminhos do Senhor. E passaram 5 anos, e nesses 5 anos veio a filha dela, que é a Joyce, trabalha no Sentinela. A minha sobrinha veio, se converteu, o esposo dela veio, casaram no casamento comunitário. Aí eu falei, Senhor, graças a Deus. E eu fui fiel no Senhor. Depois desse dia, continuei dando meus 10% e abençoando com minhas ofertas. O Senhor foi multiplicando, eu fiquei muito abençoado e minha irmã não retornou. Aí eu falei assim, já falei com ela, mas meu medo era que ela morresse sem a salvação, porque ela conhecia a palavra. Eu falei, Senhor, não vou fazer mais nada, porque falo com ela, não quer saber. Veio o congresso, passou o congresso, a primeira quarta-feira de culto, o pastor Adilson fez o apelo, e eu fiquei em espírito de oração, porque eu aprendi isso no ministério, né? Que as pessoas ficam amarradas na cadeira, e eu em espírito de oração, Senhor, que ninguém possa estar amarrado. E o pastor, eu ouvi quando o pastor falou assim, tem uma pessoa aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor. E quando eu olhei, era minha irmã. E ela está aí hoje, graças a Deus. Levanta, Jô. A minha irmã está aí firme e forte. Graças a Deus, Deus honrou. Irmãos, aproveita o envelope, não precisa vir um pastor de fora. Tem pedido de oração, faça seu pedido. Creia, o Senhor vai realizar seus sonhos. Amém. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu quero falar para os pais e as mães um milagre que Deus fez na vida do meu filho. Dia 4 de abril desse ano, meu filho saiu 4 horas da manhã para trabalhar, e eu levei ele até o portão e falei, meu filho, vai com Deus, que Deus te guarde dentro da condição por onde você andar. E ele foi fazer um trabalho extra lá no Rio, trabalhar de garçom. E ele foi, né? Eu abençoei ele, voltei para minha casa, ajoelhei, continuei orando e deitei. Aí, quando foi às 7h30 da manhã, eu me arrumei para vir para a igreja, que eu trabalho em intercessão às terça-feira. Quando eu estou no pão do ônibus, a minha filha entrou de carro e falou assim, mãe, tem uma coisa, um milagre para falar para a senhora. Eu falei, o que foi, filha? Meu irmão acabou de me ligar agora, nesse instante, que tinha quatro bandidos dentro do ônibus, e 2 ficou em pé na porta perto do motorista, falou para o motorista assim, apaga as luzes dos ônibus agora, que eu não vou assaltar o senhor não, mas vou fazer um ganho aqui dentro do ônibus. Aí saiu. Meu filho estava no quarto banco sentado, porque ele tinha mania de andar com o celular na mão, estava ligando para a esposa dele, que estava indo fazer esse trabalho extra. Aí ele continuou ali vendo o telefone. Quando ele viu o cara assaltando as pessoas da primeira carteira, ele botou o celular debaixo das pernas assim e ficou ali, orando também.
Aí, nisso, veio os dois, aí chegou perto dele, a testa dele, e falou assim, entrega a carteira e o celular. Ele ficou assim, olhando para a cara do cara, né, olhando, aí o cara baixou a arma, passou, foi embora. Aí não assaltou ele. Aí depois veio outro cara com uma arma de dar choque nas pessoas dentro do ônibus, e ele continuou no mesmo lugar ali. E ali o cara passou por todo mundo e não fez nada com ele. Então eu quero dizer para as mães, para os pais, que nós temos que estar sempre orando pelos nossos filhos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Aí ele chegou em casa de noite, sentou na beira assim na cadeira, perto da mesa, desbruçou e chorou, falou assim, mãe, obrigado, mãe, pela oração que a senhora fez, Deus me deu o maior livramento, né? Então é muito importante a gente orar pelos filhos, né? Pela família, né? Porque a família é alvo, né? Então, agradeço muito a Deus, que se eu for dar testemunho aqui, irmã, tem muitas coisas para me falar. Eu creio, porque o ano passado, eu dei entrada da minha aposentadoria. Aí, foi em março, quando foi com 15 dias, como Deus é fiel, com 15 dias eu recebi a carta do NPS e hoje eu me aposentei pela honra e glória do Senhor. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade. A próxima vez que tiver esse momento, ela volta para contar outros testemunhos. Amém. Vamos levantar, queridos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Assim como vocês falaram aqui, agora fale lá fora. Fale onde você for. Fale na família. Amém? Glória ao teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu não me envergonhaste, Senhor. Ó Pai, essa palavra, Senhor, incentivou tantas pessoas a dar testemunho, Pai. Obrigado, Pai, por essas experiências e outras também que não foram contadas, Senhor, mas nós sabemos que Tu tens operado maravilhas nas vidas nesse lugar, Pai. No nome de Jesus, recebe toda a honra, toda a glória, toda a exaltação ao Teu nome. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora leva-nos debaixo da Tua paz e segurança para os nossos lares. Guarda Teu povo e a Tua igreja e dá-nos um final de semana abençoado para a glória e para a honra do Teu nome. E toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos. Amém.